Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu compartilho com você um texto hoje da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 37 e 38. Evangelho de Mateus, capítulo 10, 37 e 38, nos diz a Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus Cristo coloca diante de nós, de fato, a necessidade de priorizarmos Ele, o Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso era naturalmente exigido de todo mestre. Ninguém podia dizer-se discípulo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e de tantos outros, se não priorizasse os ensinamentos do seu mestre. Ainda que outros tentassem falar contra, como discípulo, ele precisaria então demonstrar que estava seguindo os ensinamentos do seu mestre. E Jesus chega a primeiro tratar das questões das afeições normais, familiares. Ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus chega então na questão mais profunda das afeições. Ele fala da afeição que um filho ou uma filha pode ter para com seu pai e sua mãe. E Jesus então chega e diz: olha, se você ama seu pai, ou você ama mais a seu pai, a sua mãe, do que a mim, você não é digno de mim. E Jesus chega a um outro nível de afeição, que é a afeição que um pai e uma mãe podem ter para com um filho ou uma filha. Veja que são afeições profundíssimas, profundas demais. A relação de pais, amar pai e mãe, e a relação de amar o seu próprio filho ou a sua própria filha mais do que nós possamos amar ao Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: olha, se você coloca a sua família acima de mim, se você ama a sua família mais do que você ama a mim, você não é digno de mim. Ou seja, você não pode ser meu discípulo. E Jesus vai mais fundo ainda. Ele diz: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz tem o sentido de parar e entender. Você tem uma missão, você tem um chamado de Deus. Você precisa, a cruz é também lugar de negação do eu, de profunda humilhação. Você precisa negar a si mesmo e seguir as minhas orientações. É isso que Jesus está dizendo. Você não quer ser meu discípulo? Então, se você quer ser meu discípulo, você precisa também, não é amar menos só a seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mas é amar menos a você mesmo. É você olhar para você e dizer: Jesus precisa ser mais na minha vida. Entre o meu pensamento e o de Jesus, eu vou optar pelo pensamento do Senhor Jesus Cristo. Entre o que eu desejo e o que Jesus deseja, como discípulo de Jesus, eu vou seguir o que ele deseja. Muito mais sabendo que a vontade de Jesus, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como os discípulos de Jesus tiveram que amar menos seus pais, como eles tiveram que amar menos aqueles que tinham filhos e filhas, como eles tiveram que amar menos os seus cônjuges, e como eles tiveram que amar menos as suas próprias vidas, para poderem cumprir o chamado do Senhor Jesus Cristo, de fazerem discípulos até mesmo de outras nações, podendo até custar a sua própria vida, como custou de vários apóstolos que foram martirizados, que sofreram até a morte, mas não negaram ao Senhor Jesus Cristo. Pedro negou 3 vezes, aprendeu, foi perdoado, aprendeu a lição, foi transformado, para não negar ao Senhor Jesus Cristo. E se é verdade o que a tradição diz, ele foi crucificado. Se é verdade o que a tradição diz, ele não só morreu crucificado, mas morreu de cabeça para baixo, crucificado de uma morte horrível, que já era horrível, ainda mais a tornou quando morreu
pedindo que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer na posição do seu mestre. Quanta dedicação! Às vezes também quanta dor de familiares que possam de algum modo não entender o chamado de Deus para as nossas vidas, de amarmos ao Senhor Jesus Cristo, de dedicarmos tempo, de podermos estar no templo de casa em casa, de podermos estar dedicando tempo à leitura da Bíblia e orações, às vezes até perdendo alguns momentos de lazer em família, sim, mas nós não devemos descuidar da nossa família. Por favor, eu não estou aqui dizendo que você não deve amar pai e mãe, que não deve amar filha, filho, não deve amar o seu cônjuge e os seus parentes e amigos. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que nós devemos amar menos, saber quem é a prioridade das nossas vidas. A nossa prioridade é o Senhor Jesus Cristo e a sua vontade, porque em assim fazendo nós vamos aprender que amar a Jesus significa amar também o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha, o nosso cônjuge, os nossos familiares e amigos. Mas muitas vezes quanta dor no coração de familiares que precisam abrir mão do convívio com um filho ou uma filha que são chamados para a obra missionária. Assim foi com Ashbel Green Simonton, missionário que Deus usou, pastor e missionário que Deus trouxe da América do Norte, dos Estados Unidos da América, para pregar o evangelho aqui no Brasil. Ele relata e registra no seu diário, no dia 19 de outubro de 1857, depois que Simonton já estava há 2 anos no seminário de Princeton, depois que missões transculturais, ou seja, pregar o evangelho em outra cultura, em outra nação, já estava mexendo com o seu coração, ainda sem saber que viria para o Brasil, ainda sem saber que Deus dirigiria o seu coração para que ele viesse ao Brasil e passasse alguns anos, pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Simonton, Ashbel Green Simonton, no seu diário, ele registra o que a sua mãe lhe diz, e escreveu no dia 19 de outubro de 1857. Simonton escreveu: minha mãe escreve, abre aspas, vem as palavras de sua mãe sobre a obra missionária, sobre o seu filho poder então dedicar a sua vida a ser um pastor e missionário em outra nação. A minha mãe escreve, abre aspas, é difícil separar-se daqueles que talvez não vejamos mais na terra. Mas quando penso no valor das almas imortais que se estão perdendo pela falta do evangelho puro, o conhecimento do Salvador bendito, considero ter alguém que queira sacrificar tanto e devotar-se todo ao serviço do Mestre. E a sua mãe então termina as suas palavras dirigidas a Simonton: recomendo você, com orações e lágrimas, ao Senhor, que tudo faz para o bem. Recomendo você, com orações e lágrimas ao Senhor, que tudo faz para o bem. Não foi sem dor no coração, não foi sem aperto no coração, que esta mãe, que a mãe de Simonton, dedicou então seu filho, recomendou seu filho aos cuidados do Senhor em oração, considerando, como ela disse, penso no valor das almas imortais que se estão perdendo pela falta do evangelho puro, o conhecimento do Salvador bendito. E então ela termina, ela diz então, considero ter alguém que queira sacrificar tanto e devotar-se tanto, todo ao serviço do Mestre. É olhar e entender que nossos familiares podem sentir a nossa falta, se Deus nos chamar para missões transculturais. Às vezes estamos com missões culturais mesmo, monoculturais, na mesma cultura, na mesma nação. Mas quantos e quantos pastores que moram distantes dos seus pais, dos seus irmãos e continuam fielmente a pregação do Evangelho. O que importa é que nós amemos ao Senhor Jesus Cristo mais do que a qualquer outra pessoa, mais do que a nós mesmos. O que importa é cumprirmos o chamado dele, porque assim fazendo estaremos entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Estaremos também trazendo bênçãos sobre as nossas vidas
e sobre os nossos familiares, amigos, sobre aqueles que nos rodeiam. Estaremos dedicando as nossas vidas a proclamar o Evangelho, seja onde for. Que Deus abençoe os nossos familiares, que Deus abençoe os nossos amigos e abençoe as nossas vidas, na medida em que cumprimos o seu chamado para o nosso viver. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.